Olá, meu nome é Mark Nazarova. Nessa gravação vamos falar de Cuba. Cuba é sempre um exemplo, para os brasileiros, um exemplo de fracasso. Cuba e Venezuela. Venezuela, Cuba. Venezuela, Cuba. Mas eu quero dizer uma coisa sobre Cuba. Não é o paraíso, como a esquerdista gosta de falar. Mas também vocês não conseguem entender o contexto de Cuba. Cuba ainda assim é a maior ilha dos Caribe. Você sabe, Caribe? Lá nos Caribe tem Haiti. Alguém já foi no Haiti para ver a diferença com Cuba? República Dominicana, que é aquela ilha bem pertinho de Cuba. Jamaica e Puerto Rico. São as ilhas principais que tem nos Caribe. Então vamos falar um pouquinho dessas ilhas capitalistas maravilhosas. República Dominicana. Lá, as pessoas, o único emprego que existe é prostituição. Oh, beleza do capitalismo. A única coisa que existe é prostituição na República Dominicana. E os americanos querem fazer a mesma coisa com Cuba. O Cuba, talvez, sempre tinha dificuldade para ter acesso a vários produtos de consumo. Eu sei que em Cuba ele já tive embargo da carne, as pessoas comem carne, né? Tipo assim, uma vez por semana, uma vez por mês, porque é difícil encontrar carne. Mas você tem que entender que Cuba é uma ilha, não tem como ter agricultura e ter vaca, boi para todo mundo. Numa ilha onde você vai criar gado. E Cuba sofre bloqueio econômico há mais de 50 anos. E Cuba ainda se está vivo e sobreviver. Então é fantástico que uma ilha que não tem terra cultivável, não tem pouco terra cultivável e pouco espaço para criar gado, essas coisas, ainda se conseguia se autossustentar durante tanto tempo. E esse que você não consegue entender. O que Cuba vale, você tem que entender que é uma ilha. Você não pode comparar com o Brasil. E você tem que entender o contexto dos bloqueios políticos também. Então Cuba, comparado às outras ilhas vizinhas, é paraíso assim. Porque Haiti, Haiti é um lixão. As pessoas lá comem lixo, vivem no lixo, e não tem nada no Haiti. Não tem nem grão de arroz. República Dominicana recebe 10 milhões de turismo sexual. É a única profissão que existe lá, é prostituição. Até os homens se prostituem na República Dominicana. Santo Domingo. Puerto Rico, que pertence teoricamente aos Estados Unidos, faz fila, lá tem fila de sopa, e tem muito desemprego, e tem muita gente na pobreza. Então me explica, se Puerto Rico é parte dos Estados Unidos, como que pode ter mais fila de sopa que Cuba? Então é bonito vocês falar de Cuba, mas Cuba já fez muita coisa que o Brasil nunca fez. Cuba foi um dos primeiros países que inventou vacina e tratamento para câncer. E não só vários tipos de vacina e vários tratamentos de câncer apareceram em Cuba, até antes da Rússia e antes dos Estados Unidos. Estados Unidos foi em 2015, eu acho que foi no tempo de Obama, começou a reavaliar a possibilidade de trabalhar como médico cubano, cientista cubano, para fazer tratamento contra o câncer nos Estados Unidos. O Cuba inventou um tratamento de câncer de pulmão. A medicina cubana não é mais o que era. Não pode dizer hoje que é a melhor do mundo, mas na época, digamos até os anos 80, era assim. Até os anos 80, até os anos 90, era a melhor medicina do mundo. O problema é que Cuba não tem material para comprar, não tem dinheiro para comprar material científico muito avançado, tecnologia como tomografia, material que você precisa lá, avançado, eletrônico, essas coisas, Cuba não tem, faz aquela medicina antiga, mas ainda assim tem valor e tem peso. Quando o Bolsonaro expulsou o cubano
alegando que Cuba não tem qualificação, fica sabendo que 76 países, aquele plano lá, médico, mais médico, 76 países têm um acordo para receber médicos cubanos. Inclusive alguns países da Europa, inclusive na Rússia a gente recebe médico cubano, inclusive em muitos países de África, em muitos lugares, porque os cubanos são os únicos que vão em qualquer lugar. Depois que o Bolsonaro eliminou os cubanos, muitos lugares no Brasil não tem mais médico no interior, porque o médico brasileiro só trabalha onde tem 4G, Wi-Fi para brincar de celular, e um salário, mesmo se dá salário de 30 mil reais, 40 mil reais, o médico brasileiro não vai. Já o médico cubano se suja e salva a vida. Então eu gostaria muito que os brasileiros entendessem que chega de hipocrisia. Eu não estou defendendo, não é questão de defender o comunismo, não é questão de defender, não é porque Mark Nazarov é comunista, não, é questão de você avaliar a qualidade de um povo, a perseverança. O Cuba, pelo menos, foi uma ilha que tentou ser independente, que mostrou perseverança, que mostrou independência, que mostrou soberania, que mostrou lutar. Mesmo se lá eles comem batata e não tem quase carne, mas ainda assim eles mostraram muito mais que o Brasil. Porque o Brasil é um país gigantesco, cheio de riqueza, cheio de recursos. E sempre foi uma colônia. Se Cuba fosse um tamanho do Brasil, imagine o que eles teriam feito. Eles teriam espaço para criar gado, muitos recursos, muitas riquezas. Como é Cuba? Cuba não tem petróleo, não tem gás, não tem território cultivável, não tem lugar para criar gado, não tem recursos, não tem petróleo, não tem nada. E como que um país que é uma ilha que não tem nada conseguir sobreviver e viver de uma certa maneira melhor que todas as outras ilhas que estavam do lado e capitalista, caramba, que não tem nem a metade que Cuba tem. E essa gravação deveria ser escutada por muito brasileiro. Aprende a abrir o olho, analisar as coisas.